Por que Matt Murdock se revelou como o Demolidor? Por que Heather Graham usou uma máscara do Muse? Qual será o papel dos defensores na terceira temporada? Vem comigo entender em detalhes o episódio 8 da segunda temporada de Demolidor Renascido. Fala, Geeks! Por que Matt Murdock se revelou como o Demolidor? Durante anos, Matt viveu uma vida dupla. De dia, um advogado guiado por um senso inabalável de justiça. À noite, um vigilante que caminha nas sombras de Hell's Kitchen, enfrentando criminosos que a lei, muitas vezes, não consegue alcançar. Essa dualidade sempre foi o seu maior trunfo e também o seu maior fardo. Mas então surge a pergunta: por que alguém que passou tanto tempo protegendo sua identidade escolheria simplesmente revelar tudo? A resposta não é simples e começa muito antes daquele tribunal. Matt Murdock sempre acreditou na justiça. Não apenas na justiça dos tribunais, mas numa justiça mais profunda. Aquela que equilibra o mundo quando as instituições falham. Porém, ao longo do tempo, ele percebe que manter essas duas vidas separadas tem um custo cada vez maior. As mentiras se acumulam. As pessoas ao seu redor começam a sofrer. E o peso de esconder quem ele realmente é se torna insustentável. E então chegamos ao momento decisivo. Assim como Tony Stark fez anos atrás ao encarar o mundo e dizer: "Eu sou o Homem de Ferro", Matt escolhe fazer o mesmo, mas do seu próprio jeito. Sem armadura tecnológica, sem arrogância, apenas com coragem. No tribunal, sob o olhar atento de todos, ele declara: "Eu sou o Demolidor". Inicialmente, as pessoas duvidam, mas assim que Matt joga sua bengala e a pega de volta, a sua declaração se torna verdadeira. Mas essa revelação vai além de provar sua identidade. Ela serve a um propósito maior. Matt afirma que esteve no Northern Star, uma acusação grave e até então difícil de provar. Só que agora tudo muda. Ao se expor, Matt transforma sua própria existência em evidência. Sua presença naquele navio deixa de ser uma alegação absurda e passa a fazer sentido dentro de uma nova realidade. Uma realidade onde o Demolidor não é um mito, mas um homem de carne e osso. E esse movimento, por mais arriscado que seja, funciona. O caso é arquivado. Mas o preço dessa vitória é enorme. Revelar sua identidade significa abrir mão de sua proteção. Significa colocar sua vida e a vida de todos ao seu redor em risco. Então, por que ele fez isso? Porque naquele momento a verdade era a única arma que restava. Matt percebe que continuar escondido não era mais uma opção viável. As circunstâncias o empurraram para um ponto sem retorno, onde a única forma de vencer era abandonar o segredo que o definiu por tanto tempo. E algo ainda mais profundo nisso tudo. Ao se revelar, Matt Murdock não está apenas provando que é o Demolidor. Ele está unificando suas duas identidades. Não há mais separação entre o homem e o herói. Não há mais máscaras entre quem ele é e o que ele faz. É um ato de coragem, mas também de aceitação. Ele aceita que não pode fugir de quem ele é. Aceita que o Demolidor não é apenas uma persona. É parte essencial de sua existência. E talvez, no fundo, essa revelação seja também um tipo de libertação. Porque viver escondido, mentindo constantemente, carregando esse peso, também é uma prisão. E naquele tribunal, diante de todos, Matt finalmente quebra essas correntes. O destino de Wilson Fisk. Tudo começa a ruir após o julgamento. A imagem pública de Fisk, cuidadosamente construída como um líder forte e necessário para Nova York, começa a desmoronar diante dos olhos de todos. A cidade que antes ele manipulava com precisão cirúrgica, agora se volta contra ele. Protestos tomam as ruas. Vozes se levantam exigindo sua queda. E pela primeira vez em muito tempo,
Fisk não tem uma resposta calculada. Ele tem apenas raiva. E não é qualquer raiva. É uma explosão. Dentro do prédio, cercado pelo caos que ele mesmo ajudou a criar, Fisk perde completamente o controle. A tensão acumulada, a pressão, o ego ferido, tudo vem à tona de uma vez só. Os manifestantes invadem o local. E o que poderia ser apenas mais um confronto político rapidamente se transforma em algo muito mais sombrio. Fisk não está mais pensando como líder. Ele está agindo como uma força da natureza, como um predador encurralado. A câmera acompanha sua fúria enquanto ele avança pelos corredores, destruindo tudo em seu caminho. É como se toda a humanidade que ainda existia dentro dele tivesse desaparecido naquele momento. E no meio desse caos, há um único objetivo em sua mente: encontrar o Demolidor. Enquanto isso, Matt Murdock enfrenta o maior dilema de sua jornada. Durante toda a série, ele lutou contra criminosos tentando manter seus próprios limites intactos. Ele não mata. Esse sempre foi o seu código. Mas agora, diante de alguém como Fisk, completamente fora de controle, Matt faz uma escolha. Em vez de lutar, ele tira a máscara. Esse gesto muda tudo. Porque naquele momento não é mais o Demolidor enfrentando o rei do crime. Matt Murdock falando com Wilson Fisk, homem contra homem. E o que vem a seguir é talvez a parte mais surpreendente de toda a temporada. Matt não tenta derrotá-lo com força, ele tenta alcançá-lo. Com palavras firmes, mas carregadas de verdade, ele confronta Fisk de uma maneira diferente. Ele aponta o óbvio, algo que ninguém mais conseguiu fazer até ali. Diz que tudo aquilo, toda aquela violência, toda aquela destruição não está salvando a cidade, está destruindo. A cidade que Fisk sempre afirmou amar, Nova York. Essa ideia atinge Fisk de uma forma inesperada. Pela primeira vez, desde que perdeu o controle, ele hesita. A raiva ainda está lá, pulsando. Mas algo muda. Algo quebra dentro dele. Talvez seja orgulho. Talvez seja consciência. Ou talvez seja o peso de finalmente perceber que ele cruzou uma linha da qual não pode voltar. O silêncio que se segue é pesado. Então, contra todas as expectativas, Fisk recua. Ele escuta. E mais do que isso, ele aceita. Matt consegue, de alguma forma, alcançar o homem por trás do monstro. E isso leva a uma decisão que ninguém esperava. Fisk concorda em ir embora. Mas não se engane, isso não é redenção. É apenas uma pausa. No final do episódio, temos um vislumbre do que vem depois. Longe do caos de Nova York, Fisk aparece em um lugar completamente diferente. Um cenário quente, ensolarado. Quase tranquilo demais para alguém como ele. Mas essa tranquilidade levanta uma pergunta inevitável. Ele realmente desistiu ou está apenas esperando o momento certo para voltar? Porque se algo que aprendemos com Wilson Fisk é que ele nunca desaparece de verdade. Ele se adapta, ele observa e quando retorna, ele volta mais perigoso do que nunca. O final da temporada não fecha a história de Fisk. Ele apenas abre um novo capítulo. Um capítulo onde ele está fora do tabuleiro, mas não fora do jogo. Os defensores na terceira temporada. Logo no final da segunda temporada, tivemos um momento que, à primeira vista, parecia apenas emocional. O reencontro de Jessica Jones com Luke Cage, ao lado de sua filha, Danielle. Um momento íntimo, quase familiar. Mas, se você olhar com mais atenção, aquilo não foi só um reencontro, foi um sinal. Um lembrete de que esses personagens ainda estão conectados e que suas histórias estão longe de terminar. Então temos as fotos de bastidores da terceira temporada. E com elas, a confirmação que muda tudo. Danny Rand está de volta. E isso transforma completamente o cenário. Porque agora temos praticamente todos os defensores reunidos novamente. Jessica Jones, Luke e Danny. Todos presentes. Todos ativos. Menos um. Matt Murdock. O Demolidor está preso. Isso levanta
uma pergunta inevitável. O que acontece quando o coração do grupo desaparece? Se existe algo que define os defensores, não é organização, não é estratégia, não é nem mesmo amizade no sentido tradicional, é necessidade. Eles se reúnem quando o mundo ao redor deles fica insustentável. Nova York pode estar exatamente nesse ponto. As imagens de bastidores mostram o trio operando junto, sem match. E isso não parece coincidência, parece preparação. Preparação para uma missão. E que missão faria mais sentido do que libertar o próprio Demolidor? Pense nisso por um segundo. Jessica Jones, uma investigadora durona, movida mais por instinto do que por regras. Luke Cage, um símbolo de resistência, que acredita na proteção da comunidade, mas que já provou que pode ultrapassar limites quando necessário. The Range, um guerreiro treinado, dividido entre espiritualidade e impulsividade. Agora coloque esses três juntos, com um objetivo em comum: resgatar Matt Murdock. Isso não seria apenas uma missão, seria um confronto direto com tudo que eles representam. Por que Heather Graham usou a máscara do Muse? Ao longo da temporada, Heather Graham foi construída como muito mais do que apenas a ex de Matt Murdock. Ela é uma sobrevivente. Alguém que esteve à beira da morte nas mãos de um agressor que utilizava justamente aquela máscara. Um símbolo de medo, de dor, de algo que deveria ser enterrado no passado. Só que a série faz o oposto do óbvio. Em vez de mostrar Heather superando esse trauma de forma tradicional, Demolidor Renascido constrói, pouco a pouco, uma transformação psicológica inquietante. Ao longo dos episódios, percebemos mudanças sutis em seu comportamento, o olhar mais frio, as decisões mais questionáveis e, principalmente, sua transformação com Vanessa Fisk e Wilson Fisk. E aqui está o detalhe importante. Estar próximo dos Fisk nunca é algo neutro. Wilson Fisk não transforma pessoas em versões melhores de si mesmas. Ele potencializa o que há de mais sombrio nelas. E Heather, já fragilizada emocionalmente, se torna o terreno perfeito para essa influência. Quando chegamos no final, tudo culmina naquele momento simbólico. Heather pega a máscara. Mas a forma como isso é mostrado diz tudo. Ao colocá-la, vemos seu reflexo. De um lado, seu rosto humano, vulnerável, real, marcado por tudo o que viveu. Do outro, a máscara, fria, inexpressiva, desprovida de identidade. É como se estivéssemos assistindo a um confronto interno silencioso. Mas o que essa escolha realmente significa? Existem duas interpretações principais e ambas são igualmente perturbadoras. A primeira é que Heather está assumindo o controle do seu trauma. Ao usar a máscara, ela deixa de ser vítima e passa a ser algo ativo, algo que impõe medo, em vez de senti-lo. É uma forma distorcida de empoderamento, não baseada em cura, mas em domínio. Ela não está superando o que aconteceu, está transformando isso em identidade. A segunda interpretação é ainda mais sombria. Heather pode não estar assumindo o controle, mas sim se perdendo completamente. Ao colocar a máscara, ela pode estar literalmente guardando sua humanidade, como se dissesse: aquela pessoa que sofreu, que sentiu medo, não existe mais. O que resta é outra coisa, algo novo, algo perigoso. E é aqui que entra o simbolismo do Muse. O nome Muse carrega uma ironia pesada. Tradicionalmente, o Muse é fonte de inspiração, de criação, de beleza. Mas aqui essa ideia é distorcida. A inspiração se torna violência, a criação se torna destruição. E a beleza dá lugar ao terror. Se Heather realmente estiver assumindo esse papel, ela não será apenas mais uma antagonista. Ela será algo mais psicológico, mais imprevisível. Diferente dos vilões tradicionais que enfrentam o Demolidor na força bruta. Ela conhece a dor e agora pode usá-la como arma. A série, com essa cena final, planta uma semente narrativa que pode crescer de forma gigantesca nas próximas temporadas.
Ela é, potencialmente, uma das ameaças mais interessantes e complexas que Demolidor Renascido pode explorar daqui para frente. O destino do mercenário. Desde o início, Poindexter sempre foi uma bomba prestes a explodir. De agente disciplinado, ele se tornou uma arma nas mãos de Fisk, manipulado e moldado para destruir o Demolidor. Mesmo assim, nunca deixou de ser humano. Isso fica evidente quando Matt descobre que ele matou Fog Nelson. Esse momento abala tudo. Matt quase cruza sua própria linha moral, mas decide parar. E essa escolha muda o rumo da história. Enquanto isso, Poindexter passa por uma transformação sombria. Não busca redenção, mas vingança. E seu alvo é Vanessa Fisk, peça-chave na sua queda. Quando ele a encontra, ele não hesita. Eventualmente, no caos do momento, ela é atingida e depois morre. Esse acontecimento desencadeia o colapso emocional de Fisk, que perde o controle e mergulha Nova York no caos. No meio dessa crise, surge uma aliança improvável. Matt Murdock e Benjamin Poindexter, unidos não por confiança, mas por necessidade e dor compartilhada. Os dois enfrentam o inimigo. O mercenário continua letal, mas agora com um propósito diferente. No confronto final, não é apenas força que está em jogo, mas ideologias. Fisk quer controle, Matt busca justiça e Poindexter procura sentido. No fim, Fisk é derrotado, mais psicologicamente do que fisicamente, mas sua queda não é definitiva. Afinal, nesse jogo, nada nunca é permanente. Então chegamos ao momento mais intrigante do arco do mercenário. Após tudo o que aconteceu, após a vingança, a parceria e o confronto final, Poindexter faz uma escolha. Uma escolha que parece, à primeira vista, quase heróica. Ele aceita ajudar a trazer Luke Cage de volta e parte ao lado do Sr. Charles, assumindo um novo papel, o de guarda-costas. Mas será que isso significa que ele finalmente encontrou redenção? Provavelmente não. E é aqui que a série acerta de forma brilhante. Porque, no caso de Benjamin Poindexter, redenção nunca é simples. Sua história não é uma linha reta. É um ciclo, um padrão que se repete. Manipulação, violência, tentativa de mudança e queda. Sempre queda. A decisão de se tornar o cão de guarda de alguém poderoso não representa liberdade. Representa dependência. Representa a necessidade constante de ser guiado, controlado, utilizado. E isso levanta uma questão inquietante. Poindexter realmente escolhe seu caminho ou ele apenas troca de dono? Essa ambiguidade é o que torna o personagem tão fascinante. Diferente de Matt, que luta constantemente para manter seu código moral, Poindexter não possui uma bússola interna estável. Ele precisa de estrutura, precisa de direção. E quando essa direção vem de pessoas perigosas, o resultado é inevitável: violência. A segunda temporada de Demolidor Renascido não entrega respostas fáceis. Pelo contrário, ela mergulha fundo nas zonas cinzentas da moralidade. E o Poindexter é o melhor exemplo disso. Ele não é um herói, também não é apenas um vilão. Ele é um produto de trauma, de manipulação e de um sistema que falha repetidamente em salvar aqueles que mais precisam. Agora comenta, o que você achou dessa temporada? Curtiu como a temporada terminou? Comente e se inscreva no canal. Aqui você vai ficar por dentro e entender o seu universo favorito da cultura pop. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui!